Olá pessoal do nosso Música por Paroxítona, estamos aqui novamente para hoje focar um grande compositor brasileiro, artista, multifacetado, um cara que canta, compõe, toca, é ator, é produtor, apresentador de programa de TV, um cara assim que acaba ficando meio escondido até aí, mas um cara bastante competente, e a gente está aqui para homenagear pela primeira vez aqui o Paulo Roberto de Souza Miklos, ou simplesmente Paulo Miklos. Todo mundo que conhece o Paulo lá dos Titãs, aquela banda de rock lá dos anos 80, tem muito participante lá, muita gente boa, a banda ainda existe, mas alguns integrantes saíram, o Paulo saiu, eles continuam muito amigos, de vez em quando eles se reúnem para fazer show e tal, com outros amigos de outras bandas. Então aqui a gente está para comemorar então os 67 anos do Paulo. O Paulo nasceu lá na cidade de São Paulo, um paulistano, dia 21 de janeiro de 59. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da carreira solo, da carreira dos Titãs. Ele acabou se projetando aí dentro dos Titãs lá em meados da década de 80, mais precisamente lançou o primeiro álbum lá em 84, antes ele tinha participado de algumas reuniões, de algumas bandas lá, mas aí foi no Titãs que ele tornou-se bastante conhecido. O Paulo sempre teve muito contato com a música desde pequeno, ele ganhou um piano lá dos pais dele, e ele ganhou também uma flauta, chamada flauta doce, né, aquela flauta da avó dele, então ele sempre trabalhou com música, sempre foi muito interessado. Aos 20 anos ele participou lá do festival lá de música como produtor musical lá na extinta Rede Tupi. O Paulo estudou, fez comunicação na USP, fez filosofia e psicologia na PUC, com uma formação assim acadêmica muito legal. E, como eu disse, tem muita música aqui do Paulo que o pessoal não conhece. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir um show dele aqui numa praça aqui na minha cidade. E fenomenal o show do cara, muito bom. O Paulo é um cara muito ativo, muito presente, muito competente, muito exigente ao mesmo tempo. E um cara que tem muita coisa boa. A gente vai apresentar um pouquinho aqui alguns sucessos dele dentro dos Titãs, que acho que todo mundo conhece, e apresentar algumas músicas da carreira solo aqui, falar um pouquinho da carreira dele. É óbvio que os vídeos não são tão longos assim, até para a gente poder deixar um pouco mais de informação para as próximas postagens. Ele também participou como ator em 18 filmes nacionais, alguns filmes como Boleiros 2, Estômago e outros filmes aí. O último filme que ele fez o papel do Adoniran Barbosa, né? Um ícone lá da música paulistana, lá em 2024, um filme chamado Saudosa Maloca. Ele interpretou o Adoniran. Muito legal também, ele fez algumas séries de TV, participou de novelas como Celebridades lá no ano 2000, participou de programas como Sai de Baixo, Os Normais, programas humorísticos, e foi também apresentador de programa na TV fechada. Ele foi indicado a prêmio como ator, ele ganhou 2 prêmios como ator coadjuvante, ator revelação e ator coadjuvante. Em 2001 como revelação e em 2003 como coadjuvante. E foi indicado também como melhor ator do filme nacional O Homem Cordial. Então, também um grande ator que é o Paulo Miklos. Hoje a gente vai falar, como eu disse, alguns sucessos dele. Ele começou lá em 84 dentro dos Titãs como vocalista principal, embora todos os integrantes, quase todos, cantavam, mas ele acabou sendo aí o cantor assim, principal de alguns sucessos que a gente vai lembrar. Isso em 84. E aí, em 94, 10 anos depois, ele lançou o seu primeiro álbum solo, mas não saiu dos Titãs. Então ele fez 4 álbuns solo, 2 dentro dos Titãs ainda, em 94 e 2001. Depois, em 2016, ele saiu dos Titãs, né? Alguns integrantes já tinham saído também e tal. Resolveu fazer outros projetos aí, como eu disse, como filmes, como programas de TV e tal. E acabou
ficando assim mais dedicado a esses projetos e a sua carreira solo. Então ele lançou dois álbuns solo durante lá a estada dele dentro dos Titãs, e depois ele lançou mais dois álbuns solo em 2017 e 2022. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa passagem dele aí. Vamos citar aqui a primeira música, que na verdade é o primeiro grande sucesso dos Titãs, lá em 1984, cantado pelo Paulo, né? Que é Sonífera Ilha. Acho que muita gente aí, os 40, 50 vão lembrar aí da Sonífera Ilha. Embora a música não fosse dele, ele acabou cantando. Todos dentro dos Titãs também, a maioria eram compositores. Essa música é do Branco Melo, o Tony Bellotto, os dois integrantes dos Titãs, e do Marcelo Fromer, que também era integrante, e ele faleceu depois. Foi um grande choque para a banda, o Marcelo Fromer faleceu. Mas eles tinham, então, na composição dessa música, esses três, e o Carlos Barmack, que é um grande compositor, um cara assim ligado às artes plásticas e tal, amigo deles, acabou ajudando na composição do Sonífera Ilha, e o Ciro Pessoa também, infelizmente, faleceu lá na época, lá em 2020, lá do Covid e tal, aquela coisa maluca lá do Covid, ele acabou falecendo. O Ciro Pessoa foi um dos fundadores dos Titãs, embora ele não tenha feito parte da banda, ele foi o cara que começou lá a reunir os amigos e tal, e ele foi um dos fundadores dos Titãs. Então tá aí essa primeira composição deles, e foi um sucesso que projetou aí os Titãs para o Brasil, lá em 1984. Depois a gente vai trazer aqui um sucesso lá de 1989, do quinto álbum deles, que é O Black Bloom, que é uma frase meio estranha, a gente já vai falar o que significa. A música chama-se Miséria, é um dos sucessos. Foi um disco muito premiado deles, um dos melhores discos dele, né? E aí esse disco teve grande repercussão. Essa música Miséria é da autoria do Arnaldo Antunes, do Sérgio Brito, e é gravado nesse quinto álbum aí. A curiosidade do nome desse álbum é que dois integrantes lá, o Charles Gavin, que é era o baterista, e o Nando Reis, que era guitarrista, e depois ele tem carreira solo aí até hoje, né? Eles foram viajar lá para Recife e encontraram um casal de repentistas, lá o Mauro e a Quitéria, e eles conversando muito e tal, trocando ideia, e ele ouviu uma frase lá desse repentista, o Mauro, All Black Bloom. Aí ele perguntou o que era, aí o Mauro disse que significava os primeiros habitantes da Terra. E isso ficou na cabeça deles, ele trouxe, já estava na iminência de lançar o quinto disco, eles acabaram colocando. Então, muita gente tem essa curiosidade para saber, All Black Bloom quer dizer os primeiros habitantes da Terra, segundo lá o repentista Mauro lá de Recife. Tá aí a curiosidade, então. Depois, porque eu sei que é amor, é óbvio que o Marcos Micos cantou várias músicas, tem muita música dele aqui, a gente vai trazer dentro dos Titãs. A gente vai trazer somente 3, e a terceira aqui é Porque Eu Sei Que É Amor, uma parceria dele com o Sérgio Brito, já é lá do 13º álbum dos Titãs, chamado Sacos Plásticos, lá de 2009. Uma música também belíssima e tal, uma composição dos dois, vale a pena Porque Eu Sei Que É Amor, acho que todo mundo conhece, sempre toca nas rádios aí dentro dos Titãs. Como prometemos, vamos deixar aqui também algumas canções aqui do Paulo Miklos, da sua carreira solo. Aí em 2017 ele lançou um álbum, A Gente Mora no Agora. Muito legal esse álbum, eu mesmo tive a curiosidade antes aqui de postar, de ouvir todo o álbum, umas músicas assim, fantásticas, País Elétrico, tem umas coisas assim, Eu Vou, tem umas músicas muito legais, a gente vai trazer aqui um dia esse álbum. Canções que é a composição dele, algumas parcerias. E aqui a música, meio carro-chefe aqui desse álbum é Vou Te Encontrar. Uma música belíssima do Nando Reis. O Nando acabou fazendo para homenagear ele, o Paulo e a esposa dele, né, a Raquel Salem,
é esposa do Paulo Miklos, faleceu em 2013 de câncer do pulmão, foi vitimada pelo câncer. E ele estava muito, muito triste, é claro, e aí o Nando fez essa belíssima canção, deu para um amigo, ele gravou, ele mesmo confessa que é bem difícil de cantar essa música e tal, mas ele canta uma belíssima música, vale a pena dar uma olhada aí, Vou Te Encontrar, aí a música do Nando que ele fez para o amigo, lá de 2017. Dentro do mesmo álbum, A Gente Mora no Agora, tem a música A Lei Desse Troço. Uma música também que traz a frase A Gente Mora no Agora, que é meio carro-chefe aí. E aí essa música é gravada pelo Paulo, mas a letra é do Emicida, acho que todo mundo conhece, né? O Emicida, o rapper lá. O cara também com uma cabeça incrível, faz letras maravilhosas. Eles acabaram fazendo a parceria aí. E aí eu vou deixar para vocês aí uma letra lindíssima aí do Emicida, A Lei Desse Troço, lá do álbum A Gente Mora no Agora, de 2017. Depois a gente, para encerrar, a gente pula lá para 2022, que foi o mais recente álbum do Paulo, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, é do recente álbum, e de 2022, uma música belíssima, a própria música dá nome ao álbum, uma música belíssima de amor, vou deixar aí também. Vale a pena dar uma olhada nessas músicas solo aqui do Paulo, seja a composição dele, essa do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, é dele, somente dele, do Paulo, e aí tem outras parcerias, como a gente citou aqui. Então, fica aqui essa homenagem do canal aqui para o Paulo Miklos, um cara incrível, todos os integrantes do Titãs, acho que todo mundo conhece um pouco da história de cada um deles, né? Do Arnaldo Antunes, lá do Nando Reis, e tanta gente boa, do Branco Melo, e agora tem aí o Miklos, que é um, como disse, multifacetado artista aí, cantor, compositor, ator, produtor, um cara incrível mesmo. Vamos deixar aqui homenagear, então, 67 anos do Paulo Miklos, ex-Titãs, e que tem aí, quem quiser, tiver curiosidade aí de ver os discos, ouvir os discos deles aí nos streaming, dê uma olhada, que tem muita música boa, muita sensibilidade aí do Paulo. Dê uma olhada na descrição embaixo aí no maisinho, que vão estar aí todos os links para vocês poderem ouvir, tanto as músicas dos Titãs, alguns sucessos dos Titãs cantados pelo Paulo, como dos da carreira solo. Um grande abraço a todos e até a próxima.